Sabe quando você é criança, você faz um desenho, e o desenho tem a casinha, naquela casinha de telha vermelha, e tem uma chaminé, e da chaminé sai uma fumacinha, e tem um sol, tem uma árvore, às vezes tem uns adultos, umas crianças desenhadas. Quando você fazia um desenho assim, você tinha uma casa em mente, uma casa específica em mente, uma casa que você queria ter. Alguém tinha um sonho de casa assim? Alguém ali tinha. Então não era mais na ideia, não era mais na idade que eu estava fazendo esses desenhos, mas em um momento na vida eu descobri a casa que eu queria ter. E era uma casa que existe, né? Não uma casa assim genérica, que tem uma casa na Lua, queria morar numa estação espacial, não era alguma coisa inacreditável, impossível, era uma casa que fica na Filadélfia e foi desenhada por Frank Lloyd Wright, um dos maiores arquitetos dos Estados Unidos. Frank Lloyd Wright, a obra mais famosa dele, eu acho, é o Museu Guggenheim, em Nova York. Mas se você vai na Wikipedia e procura Frank Lloyd Wright, a casa que eu gosto aparece da primeira na lista das obras dele. Chama Falling Water. É uma casa construída em cima de uma queda d'água. E absolutamente maravilhoso, eu acho. Meu pai era arquiteto, eu gosto de arquitetura. O projeto é de 1935. E em 1991, o Instituto Americano de Arquitetos elegeu essa casa como o melhor projeto de arquitetura de todos os tempos nos Estados Unidos. E mesmo assim eu nunca fui visitar. Eu gosto da casa, mas eu nunca fui visitar. Nem tenho certeza se é aberta para visitação. Mas a primeira vez que eu fui para Chicago, tinha um bairro lá em Chicago que eram várias casas que o Frank Lloyd Wright tinha desenhado. E eu fui visitar o bairro, fui fazer um tour pelo bairro. A gente entrava em várias das casas. E o que me impressionou eram casas de classe média. Não eram casas, essa Falling Water era uma casa de um milionário, dono de uma mega empresa. Mas essas casas em Chicago eram casas de classe média. E o que me impressionou é que além do Frank Lloyd Wright ter desenhado a casa, ele tinha desenhado os móveis. E cada casa tinha uns detalhes que ele também tinha desenhado. Então algum era o vitral em cima da porta, na outra era uma porta que era toda trabalhada. Mas em todas as casas, ele não tinha se limitado a desenhar a casa. Ele tinha desenhado também os detalhes todos. E eu fiquei pensando muito nessas visitas, quando eu li a Parashá dessa semana. A Parashá dessa semana é o começo de uma sequência de longos capítulos em que Deus começa a dizer para Moshe como tem que construir o Mishkan. O Mishkan, para quem não lembra, é aquele templo portátil que os hebreus tinham antes de ter o templo, mas que em particular, na época que eles estavam vagando pelo deserto, essa história de ser portátil vinha muito a calhar, porque quando eles levantavam o acampamento, desmontavam o Mishkan e remontavam no próximo lugar. As instruções de construção do Mishkan têm seus aspectos gerais, tem qual tem que ser o formato, qual tem que ser as dimensões. A dimensão tem área externa e tem área interna. Eu acho que mesmo a área externa do Mishkan cabe aqui na sinagoga se a gente considerar o salão nobre, que é a parte de trás, onde acontece o Kiddush. E a parte interna, onde é a parte construída mesmo, a tenda, é de 5 por 15 metros. Então, com certeza, cabe aqui nesse espaço. Tem instruções para os materiais que vão ser usados, que tem para a forma da construção da menorá, e onde exatamente nesse projeto a menorá vai. Tem instrução sobre a localização do Kodesh HaKodashim, o lugar mais sagrado dentro da tenda, e onde dentro do Kodesh HaKodashim ficava a Arca da Aliança. Tem instrução para os 2 querubins que ficavam em cima da Arca da Aliança, um olhando para o outro. E tem instruções para a cortina, que separava esse espaço mais sagrado do resto do espaço do Mishkan. Um chama Kodesh HaKodashim, o sagrado dos sagrados, e outro chama só Kodesh, o sagrado. Então os dois, a construção toda era muito especial, mas tinha um pedaço que era mais especial. Então os autores que destacam como esses elementos da construção do Mishkan continuam presentes na arquitetura da sinagoga contemporânea. Então o Kodesh HaKodashim ficava bem na frente do Mishkan, do mesmo jeito que a Bimá continua na frente da sinagoga,
E lá na frente de tudo estava a Arca da Aliança, do mesmo jeito que aqui fica o Aron HaKodesh, a arca onde fica depositada a Torá. Em muitas sinagogas contemporâneas, como é o caso da nossa, a gente tem uma menorá que fica dentro da sinagoga, assim como tinha no Mishkan. E por outro lado, uma outra forma de ver é a gente ver como são enormes as diferenças também. Se a gente pegar mesmo a menorá como está escrita, como ela está descrita na nossa paraxá, ela tem vários elementos que lembram uma amendoeira. As palavras que usam para descrever são os seus copos, seus cálices, suas pétalas. Essas são as partes da menorá, mas que são descritas como equivalentes às partes da amendoeira. Se a gente olha a nossa menorá que tem aqui, imagino que ninguém vai dizer que parece com uma amendoeira. Tá certo? Uma reinterpretação, uma leitura moderna. O diálogo entre tradição e modernidade tem sido marcas registradas da vida judaica, da vivência judaica ao longo dos séculos, inclusive no que diz respeito à arquitetura das nossas sinagogas. E eu fiquei me perguntando, será que tem um equilíbrio perfeito, um equilíbrio ideal, entre quanto manter a tradição e quanto inovar nessa questão? Faz uns meses, o Ale Edelstein me deu um livro chamado O Desaparecimento dos Rituais, do filósofo coreano Byung-Chul Han. Demorei uns meses para começar a ler o livro e levei umas cutucadas do Ale. Ele falava assim, eu sei que você não começou ainda a ler o livro, mas ele dava sua cutucada. Até que eu finalmente fui ler o livro. E o livro me tocou muito profundamente na forma como eu passei a pensar o equilíbrio entre inovação e tradição. Então, esse filósofo, o Han, ele é um sujeito muito crítico de muitas das características da época em que a gente está vivendo. Ele é um coreano, um sul-coreano, que foi viver na Alemanha. Então, ele é formado, acho que em engenharia mecânica, mas quando ele foi estudar filosofia, ele foi viver na Alemanha e vive lá já há muitas décadas. Então, por exemplo, dizem que ele se recusa até hoje a usar smartphone. Eu tenho dúvida se ele usa celular. E ele só escuta música analógica. São os seus atos pessoais de protesto contra a época que a gente está vivendo. Ele fala que a gente se torna absolutamente escravo do celular e que ele não quer isso para a vida dele. Além disso, ele critica o narcisismo que pontua de forma muito clara a nossa presença nas mídias sociais e que transporta também para os aspectos da nossa vivência no mundo concreto. E nesse livro que eu li, que fala dos rituais, ele diz que a força dos rituais no passado vinha do fato de que todos seguiam o mesmo roteiro. Quando alguém queria se casar, aquela pessoa queria ser participante ativo de um processo que eles já conheciam, porque eles já tinham sido participantes passivos, já tinham ido a muitos casamentos, e todo casamento era igual. E a repetição daquele roteiro sempre igual é o que dava força simbólica e que alimentava uma comunidade na qual esses símbolos estavam cheios de significado. Nos nossos dias, por outro lado, repetição se tornou uma palavra proibida, sinônimo de coisa chata e que não tem significado nenhum. Imagina que você vai numa aula, aí você assiste a aula, super interessante, você vai no dia seguinte vai na aula e a mesma aula. Aconteceu comigo há muitos anos atrás, eu fui numa palestra de um candidato a prefeito. Fiquei maravilhado com a palestra. Aí quando ele deu outra palestra, eu fui na palestra de novo, porque eu queria escutar, tinha ficado tão maravilhado, achei que ia ser diferente. Ele repetiu ipsis literis o que ele tinha dado, eu fiquei super frustrado. É isso, o que é novo é interessante. O que é repetição, a gente enxerga como a mais absoluta chatice. Diferente daquela época em que repetição é o que dava significado para os rituais. Quando a gente se casa hoje em dia, a gente quer uma cerimônia que seja única, que tenha personalidade, que reflita exatamente quem nós somos. Na busca narcísica pelo significado individualizado, a gente abre mão dos símbolos compartilhados. Nas palavras de Han, a gente passa a criar uma comunicação sem comunidade.
na qual os símbolos já não têm mais força, nem força simbólica, nem significado. Quem me conhece sabe que essa crítica me pegou em cheio. Quando eu me casei, e lá se vão um pouquinho mais de 20 anos, a gente procurou desenhar uma cerimônia que de fato refletisse quem nós éramos. Ainda que nesse processo a gente abrisse mão de algumas práticas tradicionais. Só para dar um exemplo, a gente começou o processo dizendo que a gente não ia quebrar copo nenhum. E o motivo para não quebrar copo, né, em geral a gente fala que a quebra do copo tem a ver com trazer um pouco de tristeza, a gente lembra da destruição de Jerusalém, traz um pouco de tristeza num dia feliz. Eu falava, meu pai não está presente, minha sogra não está presente, não preciso da destruição de Jerusalém para me lembrar que esse dia não é perfeito. Eu falei, não vou quebrar copo. E aí, com o tempo, a gente acabou evoluindo e resolveu que a gente quebrou 2 copos. Tá certo? A noiva quebrou um copo e eu quebrei um copo. Na minha vida judaica pessoal e no meu rabinato, eu tenho procurado desenvolver caminhos que sejam nutridos por uma visão judaica de mundo e que sejam significativos para as pessoas que estão buscando esse significado, mesmo que esses caminhos não sejam necessariamente tradicionais. Mas depois de ler esse livro, Desaparecimento dos Rituais, eu tenho me perguntado se essa postura que eu tenho tido, tanto na minha vida profissional como na minha vida pessoal, não tenha limitado condutas que são corrosivas, em que a comunidade acaba se decompondo, se desfazendo no processo de abrir espaço para as manifestações de ego dos seus membros. Todo mundo quer ver a si mesmo no ritual. Não quer enxergar um processo que englobe a comunidade inteira. Qual o espaço do comum nessas vivências? Parece que a pandemia acelerou esses processos de desestruturação comunitária, ao permitir que a participação nos rituais aconteça com um mínimo de comprometimento, em alguns casos sem comprometimento nenhum. As pessoas participam de rituais religiosos de camisola ou de pijama, cozinhando, coloca ali o computador ou o celular no YouTube ou no Zoom e está cozinhando. Está analisando um orçamento, a câmera está desligada e a atenção está só tangencialmente vinculada ao que está acontecendo. Mas a pessoa tem a impressão de que ela participou desse ritual comunitário. E de outro lado, eu também tenho visto uma explosão de criatividade na vida judaica, incorporando a participação ativa de pessoas que de outra forma não poderiam ter esse vínculo comunitário, que moram longe, que não conseguiriam chegar presencialmente. Nem tudo é ruim. Tem novos rituais sendo desenvolvidos que têm se tornado profundamente significativos para comunidades inteiras, que têm permitido que segmentos da comunidade judaica, que historicamente foram oprimidos e cujas vozes e perspectivas não tinham até agora sido incluídas nas nossas bibliotecas, nem nas nossas práticas rituais, permitindo que essas pessoas finalmente se sintam ouvidas, enxergadas, apreciadas. A prédica de hoje é para me revelar confuso, pessoal. De dizer que tem coisas que o livro me fez ter dúvidas. Eu tinha certeza de algumas coisas. Desse livro, e quero compartilhar com vocês a dúvida. Frank Lloyd Wright foi um gênio da arquitetura. As suas obras transmitiam simultaneamente caráter, quer dizer, a individualidade do caráter, e o conforto do conhecido. Diferente de outros mestres, cujos projetos são famosamente inapropriados para quem vive neles. Eu nunca morei numa casa de Frank Lloyd Wright, né? Capaz de eu estar errado, mas a impressão que dá para quem visita é que as obras dele parecem combinar, na medida certa, inovação e aconchego. Que a gente também consiga encontrar o equilíbrio nas nossas vidas religiosas, mantendo vínculos profundos com a tradição, ao mesmo tempo em que a gente não tem medo de inovar. Que a experiência comunitária não seja decomposta pelas manifestações narcísicas, nem que o peso do coletivo impeça que cada um escute
também a sua própria voz no grande coral comunitário. Shabbat Shalom.